Shabbat Shalom, Lekulam. Pessoal, eu estou aqui para convidar vocês a meditar sobre a Parashat de Pinchas. A Parashat de Pinchas traz um relato dos filhos de Aharon, Nadab e Abihu, e o Zohar Kadosh consta que Nadab e Abihu dizia: quando esse velho morrerá, para que fiquemos em seu lugar? E Nadab e Abihu, eles entraram no Kodesh HaKodashim, o lugar mais sagrado do Mishkan, no Santo dos Santos, o lugar onde só o seu pai poderia entrar. E nós vemos que na Parashá traz esse relato que eles acabaram entrando no Kodesh HaKodashim e suas almas foram queimadas. Seus corpos ficaram intactos, ilesos, mas suas almas foram queimadas. E essa Parashá, ela nos mostra que Nadab e Abihu, os nossos mestres dizem que eles tinham bebido e tinham entrado no Kodesh HaKodashim e que era proibido eles beberem vinho e entrar lá, como consta na Torá. E eles acabaram por também não cumprir com a mitzvah de uvru, de crescer e multiplicar. E naquela época, os nossos mestres falam que as mulheres do povo hebreu eram loucas para casar com eles, porque eram grandes arramim. E eles não queriam casar. Então, nossos mestres condenam também esse tipo de postura da parte de Nadab e Abihu. E Nadab e Abihu também, eles acabaram fazendo outras coisas que desagradaram o Eterno. Desculpa. E Nadab e Abihu, os seus suruchot ficaram vagando como almas penadas. E Pinchas, no negócio de Baal Peor, quando Cosbi e Zimri, Cosbi, a midianita, e Zimri, um príncipe de Shimon, que havia se entregue à imoralidade, o Talmud fala que Zimri, ele havia praticado imoralidade na sua tenda o dia inteiro, com várias coisas abomináveis. E os seus seguidores, aqueles que tinham se juntado nesse negócio para praticar essas avirote, foram lá na tenda. Ele foi interrompido de sua imoralidade, do seu coito carnal, os seus vários e vários coitos carnais, porque foram várias e várias vezes durante o dia que ele havia praticado essas imoralidades. E ele foi lá para dar o exemplo de que não era proibido fazer aquilo. E acabou fazendo um averá em público, coabitando com Cosbi. E se não fosse Pinchas, interessante notar que Aharon e Moshe Rabbeinu esqueceu a Halachá, o que fazer, o Sanedrim também esqueceu, o que faremos agora? Desculpa, o que faremos? E Pinchas, ali ele acabou recebendo as almas de Nadab e Abihu para fazer um concerto, um tikkun,
uma correção ou rotação das almas de Nadab e Abihu. E Pinhas atravessou tanto Zimri quanto Cosbe, uma princesa midianita, e nossos mestres do Zoa dizem que eles levaram, o culto era basicamente se defecar num vasilhame e levar para o poste ídolo e colocar lá. Muitos judeus fizeram isso como forma de repúdio, mas por ser aquela forma usual de culto, Hashem ficou muito irritado com eles. E quando Pinhas executou um ato de justiça, lá na Parashá nos mostra que o nome Shalom, a Vav está cortada. A Vav é um elemento conectivo. E ela foi cortada, mostrando que havia aquelas 24 mil pessoas haviam se desconectado do divino e de sua Torá, perdendo assim o seu Shalom, perdendo assim a conexão com o nome Shalom do Eterno, Akadosh Baruch Hu. E nossos sábios dizem que Bnei Israel, alguns de Bnei Israel diziam, como pode, que audácia desse filho de engordador de bois para a idolatria, uma alusão a Itro, que havia feito conversão. E antes de fazer conversão, ele realmente era um sacerdote de Midian, que praticava a Avodah Zará, mas que havia feito techuvá para Deus, tornando-se até sogro de Moshe Rabbeinu. E eles perguntavam, como pode esse aí ter uma audácia dessa? O filho de adorador de ídolos matar um príncipe de Israel? E nossos mestres mostram que Nadab e Abihu ficaram por fazerem bur, e bur quer dizer uma impregnação para fazer um concerto, um ticunim. Mas só que o ticunim de Nadab e Abihu se estendeu por gerações, porque grande foi o seu pecado. O Zohar diz que quando Eliahu foi subindo no carro de fogo, o seu discípulo Elishá disse: Mestre, por favor, me dá a porção dobrada do vosso espírito. Era uma alusão ainda às almas de Nadab e Abihu, que estava com Eliahu, e Eliahu, outros dizem, não, foi porque Eliahu ressuscitou uma pessoa e Elishá viu ressuscitar duas, pediu porção dobrada para ressuscitar dois. Você ressuscitou um, eu peço para que ressuscite dois. São colocações bastante plausíveis e que tem a ver com esse assunto. O Pinhas, nós vemos na ocasião mais adiante como Pinhas foi orgulhoso. Pinhas teve o mérito de sair e entrar em Eretz Israel, e no negócio lá de Jefité, Iftach, que fez um juramento louco, disse, quando eu voltar da guerra, quem passar pela minha porta, se eu sair vitorioso, que ele era um mamzer, um filho bastardo, o Iftach, fez um voto louco, e aí ele poderia ter a ajuda de Pinhas. Pinhas poderia ter anulado aquele voto louco, porque realmente o Iftach era muito estratégico em questões de guerra. No entanto, era um amaretz, um ignorante. E o tratado de Pirkei Avot diz, um ignorante não pode ser um piedoso. E o Pinhas, ele
acabou por se tornar um Kohen Gadol. Ainda que ele fosse filho de uma convertida, ele tornou-se e teve o direito de ser um Kohen Gadol, e mesmo que não fosse pelos aspectos legais, pela Halachá, isso seria impossível, ele tornasse um Kohen Gadol, visto que ele era filho de uma convertida, filha de um adorador ou engordador de bois para a idolatria. Então isso mostra que os caminhos de Hashem são... A gente se aventura em algumas colocações para fazer designações, lança palavras imprecisas, soltas ao vento, mas a palavra correta vem dos céus, do Criador, da Kadosh Baruch Hu. E eu quero deixar para vocês aqui essa colocação. Nós não sabemos quem fomos, mas eu te digo uma coisa, você não é uma alma que veio agora, uma alma nova. Esse conceito de alma nova não existe mais. Todos já viemos aqui. Estamos aqui para consertar o que acabamos por destruir. E vemos ainda que as correções se estenderam de Nadab e Abihu, e quem completou essa correção foi Shmuel. Shmuel ainda veio também para consertar, fazer o conserto de Nadab e Abihu. Nessa paraxá, a paraxá de Pinchas, nós aprendemos que o Eterno é que tem um controle total do início, do meio e do fim. Nós às vezes dizemos, puxa, por que eu estou nessa situação hoje? Ou por que será que fulano, ou ciclano, ou beltrano tem isso, tem aquilo, progride nisso, progride naquilo, e apesar de que ele é assim, o assado, e a gente sai jogando, lançando julgamentos ao vento, à toa. O Eterno tem na mão o todo das rotações de cada pessoa. É verdade que, às vezes, o Criador dá a algumas pessoas até muito mais que elas precisam. Mas, às vezes, o Eterno dá para eles porque os odeia. Não estou dizendo que isso seja uma máxima, até porque tiveram grandes Rachamim, que eram muito ricos, o próprio Moshe Rabbeinu, o Rabi Yehuda Nassi e muitos outros, o Rabi Eliezer. O Talmud conta que o Rabi Eliezer, perto de falecer, estava sentado no seu leito e os seus discípulos choravam muito. E aí o Rabi Akiva começou a rir bastante. E eles diziam, como pode o rolo de Torá tá e você se comporta dessa forma, referindo-se a um rolo de Torá, porque o Rabi Eliezer é um rolo de Torá viva. E você se comporta dessa forma, ele disse, Rabi Akiva disse, o meu mestre, tudo dava certo na vida dele. Tudo indo bem, e eu considerava, será que o mestre sacou no tesouro lá algum depósito que era para o mundo vindouro, para ser usado aqui em Olamazé, nesse mundo? Mas agora que eu estou vendo meu mestre sofrer, eu me alegro. Porque eu sei que ele não sacou nada e que através do sofrimento ele vai conquistar a sua expiação. Então, às vezes a pessoa tem
até muito mais que precisa, e às vezes a pessoa não tem nem aquilo que é básico para si. Mas na falta, Hashem também está retificando a pessoa. Mas na abundância, o que se retifica? Shlomo disse: olha, vá na casa do luto que você cresce, você se eleva. Você considera a vida. Você vê que a vida é passageira, nós não somos nada. Mas na casa de alegria, de dança, de euforia, o que se aprende? Quando tudo vai bem, tudo está correndo às mil maravilhas, o que se aprende? Nadab e Abihu quiseram usurpar aquilo que não lhes pertencia. Entrou no Kodesh HaKodashim, numa área restrita, a área onde estava a Arca Sagrada e Hashem. E nós sabemos que próximo à Arca Sagrada estava, sim, eu digo está, porque sabemos que existe uma Jerusalém celestial e o terceiro templo está prontinho lá. Mas falando do Mishkan, lá em Bamidbar, sabemos que estava o Satã lá dentro. Lá dentro. Se a pessoa entrasse devidamente, o Satã exterminava. Lá dentro do Kodesh HaKodashim. E entre as asas do querubim e a tampa, tinha uma medida de 80 centímetros. Desde a ponta dos querubim, das asas do querubim, até a tampa da Aaron, na Kodesh, a Shekhinah, a presença divina estava lá. E falava com Moshe Rabbeinu desde a tampa. E Nadab e Abihu, eles, apesar de grande ser haverá o pecado deles, eles passaram por Tikkunim, correções. Eles vieram várias vezes para retificar essas transgressões. E isso ocorre também comigo, com você. Se a gente fugir da nossa missão como fez Yoná. Yoná, Hashem deu um decreto, vai lá em Nínive e você vai falar para eles o que eu puser na vossa boca. Yoná olhou e disse, não, como pode? Não posso ir ali. Ele temeu por sua vida. Mas veja o que aconteceu, né? Nós vemos que aquela história no nível de Pichat é uma história. No nível de Sod, que é o nível místico, entendemos que os marinheiros são os órgãos. O capitão é o coração, que é onde pulsa o sangue para todo o corpo, e os órgãos dependem do coração. Mas o coração depende de quê? De nada. O coração é correlacionado com Israel. Israel não depende de nada. Israel tem uma existência em Hashem. E o termo Israel se usa hoje comumente para uma nação, para designar uma nação. Mas você, Noah, você é Israel também. Por quê? Nosso pai Yaakov não era judeu. Era um Noah, como eu, como você. Você tem que parar de se ver um coitadinho porque você não é judeu. Você é grande como Yaakov. Yaakov, quando passou o rio Yabok,
O anjo de Esav quis destruí-lo. E ele brigou contra o anjo e venceu o anjo. E ali ele foi chamado de Israel, o nome de um ministro do Eterno nas cortes celestiais. Ele foi chamado e designado pelo nome de um Malach. E ele não era judeu. Temos colocações em algumas traduções dizendo que Abraham era judeu porque fez Brit Milá, Yitzhak fez, era judeu. Não eram judeus. Não eram judeus. O termo judeu aparece, sim, falando de uma mulher, a filha do faraó Batiá, que casou com Kelev. Ela é chamada de Yehudiá. Yehudiá. Como pode essa mulher ser chamada de Yehudiá, uma convertida, né? Ah, mas foi porque ela converteu. Alguém pode dizer. E o termo Yehudi é encontrado somente lá no Tratado de Megilá, pela primeira vez, falando de Mordecai. Tratado de Megilá 13 Amudiá. Vai lá e dá uma olhada. E veja o que é ser judeu. Judeu é aquilo ali. Muito embora, o Benoar, ele pode ser pode ser um judeu, a alma dele. Isso aí pode. Quem sabe? Quem é que tem na mão? Hoje em dia não tem um Arízel. Quem é um Arízel hoje nessa geração para dizer você é isso, você é aquilo, com tanta certeza assim? Hoje não temos um Arízel hoje. Vivemos numa época que é chamada de caldeirão. Aliás, nós vivemos numa época em que a borda da bolha do tempo celeste já está quase por eclodir. Desde o ano 5.778, que corresponde ao ano de 2018, foi quando começaram a acontecer grandes eclosões, grande balbúrdia na humanidade, e está aí, tudo aí, acontecendo. Quem está com os olhos abertos, eu quero dizer, com a Torá, está vendo o que está acontecendo. E isso aí não é por acaso que está acontecendo tudo isso. Então é preciso que nós saibamos o seguinte, que você, Benor, você é grande.